Olá, estudantes da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Aqui é a professora Joanete Xavier, professora da área de Linguagens e suas tecnologias, e o meu componente curricular é Língua Portuguesa. Bom, hoje estamos aqui comigo na tela, vamos lá, para falar com vocês da segunda etapa do ensino fundamental, quarto semestre, módulo 2, unidade 1. Estudantes do 9º ano. Nós hoje falaremos sobre a literatura dramática, tragédia, comédia, auto e farsa. Bom, então, nós estamos aqui para apresentar a vocês o módulo 2. Essa é uma apresentação do módulo 2 da unidade, né, que nós estamos falando, do 9º ano. Diz assim, ó, chegamos à metade do nosso semestre e você terá ainda 2 unidades para concluir antes da finalização do ensino fundamental. Assim, preparamos um material para enriquecer sua leitura, cultura e te orientar nessa reta final. Na unidade 1, nós fizemos lá. Na unidade 2, temos um estudo sobre os gêneros e aqui nós vamos trazer para vocês a literatura dramática, tragédia, comédia, auto e farsa. Primeiro, lá no seu material, tem esse cumprimento. Não deve ter sido fácil chegar até aqui, mas queremos encerrar seu semestre da melhor maneira possível, né? Então, nós temos aqui começar nossos estudos e você já deu boas risadas com filmes de comédia? Já se emocionou com algum que fosse uma tragédia? Sabia que eles, antes de se tornarem filmes, nasceram em um texto? Sim, alguns são até reproduzidos em livros e muitos ficam para sempre registrados no imaginário das pessoas. A literatura, ela faz parte da vida humana. E seus textos nos ajudam a refletir sobre o passado e até a pensar no futuro. Ela faz um conteúdo amplo, pois são diversos gêneros textuais que a compõem. Para esse modo, nós iremos nos concentrar no estudo da literatura dramática e nos pautaremos no estudo da tragédia, da comédia, do auto e da farsa, certo? Bom, é interessante aqui você observar que esse texto dramático, ele é composto, por diversos tipos e que você vai conhecer agora comigo. Vamos lá? Você consegue definir literatura dramática? Ela pode ser definida como o próprio nome indica, como aquela que possui os textos literários feitos com o intuito de serem dramatizados ou então encenados. Do grego, a palavra drama significa ação. Essa literatura pertence ao gênero dramático, ela é originária da Grécia Antiga e faz parte de um dos 3 gêneros literários clássicos, ao lado do gênero lírico e épico. Os textos que fazem parte do gênero dramático, eles são escritos para serem encenados. Logo, entende-se, a princípio, que seus textos não são produzidos para a leitura de leitores comuns, já que tem como objetivo orientar os atores, diretores e produtores que encenarão ou produzirão o espetáculo. Uma curiosidade, ao estudar sobre a origem grega, é que esse gênero dramático estava associado à imitação ou representação da realidade. Aristóteles, filósofo grego, considerava a possibilidade de imitação de pessoas nobres ou pessoas simples e do povo, segundo ele, a representação de indivíduos normalmente superiores
era tarefa da tragédia. Já a imitação de seres normalmente inferiores da comédia. Desse modo, o teatro grego originalmente estava associado à disseminação ou condenação de comportamentos sociais da época. O texto dramático, consequentemente, ele era utilizado como instrumento moralizador da sociedade. Vale destacar que os valores morais sofrem transformações de uma época para outra. O texto dramático, portanto, é diferente de outros textos literários, já que o sentido de sua existência é a encenação. Quando nós falamos, então, em textos dramáticos, vamos conhecer um pouquinho a estrutura dramática. Os autores, aqueles que escrevem esse tipo de texto, são chamados de dramaturgos, que junto aos atores, os que encenam os textos, já os receptores, aqueles que recebem encenação, ou a leitura do próprio texto, são o público. Para a dramatização dos textos, são necessários personagens que podem ser protagonistas, antagonistas, secundária ou figurantes. E também a caracterização do espaço cênico, que é o palco teatral, cenários, e também do tempo, que é quando ocorreu os episódios dramáticos. Você tem aí uma imagem que pode ajudar você a construir esses conceitos que nós estamos trabalhando. É só para ilustrar. Agora, os tipos de texto de literatura dramática não possuem o mesmo conteúdo e nem são compostos da mesma forma. Podem apresentar eventos cômicos ou trágicos, tratar de assuntos sérios para a reflexão do público ou serem satíricos. Por essa diversidade, podem ser divididos em tragédia, que são textos de representação de acontecimentos trágicos, geralmente com finais fatais, com mortes. Os temas explorados pela tragédia são derivados das paixões humanas, do qual fazem parte personagens nobres e características de heróis, sejam deuses ou semideuses. Uma característica é a sociedade que provoca paixão e medo para que o público possa experimentar a catarse. O exemplo mais conhecido desse tipo de texto dramático é a obra Édipo Rei, de Sófocles. Curiosidade, vamos saber? Para Aristóteles, o teatro tinha para o ser humano a capacidade de libertação, pois quando via as paixões representadas, conseguia se libertar delas. Essa purgação ou purificação tinha o nome de catarse, que era provocada com o público durante e após a representação de uma tragédia grega. A catarse era o estado de purificação de alma experimentada pela plateia através das diversas emoções transmitidas no drama. Bem, agora eu posso aparecer na telinha com vocês, tá bom? Ótimo. Assista, qual que é a minha orientação? Nós vimos aqui, então, essa questão do texto teatral, do texto dramático. E é importante que você entenda, né, tragédia, comédia. Interessante que definiram o seguinte, quando retratavam, né, deuses, pessoas importantes, tragédia. Quando retratava o povo comum, os pobres, era comédia, né? Vocês observem a divisão social, né, desde essa época. E a outra questão que fica para você saber mais sobre isso é a palavra catarse. É quando eu vejo os dramas sendo encenados e eles acabam sendo uma forma de libertação. Porque a partir do momento que aquilo que a princípio parecia que somente eu sentia, ele ficava represado. Mas quando ele é encenado e tem um público que assiste, ocorre aí o que chamamos de catarse, né? Aprofunde sobre esse termo, é interessante. Vamos na tela agora? Então,
eu vou indicar a vocês que no seu material tem aí um vídeo sugerido para conhecer um trecho de Édipo Rei que está disponível na plataforma, mas você tem o link no seu material. Agora vamos pensar na comédia. Esse é um outro tipo de texto dramático, mas traz a representação de textos humorísticos que leva geralmente ao riso e à plateia. São textos de caráter crítico, engraçado, satírico. A principal temática dos textos de comédia envolvem ações cotidianas, do qual fazem parte personagens humanos estereotipados. Muitas vezes é usado para fazer algum tipo de crítica social ou política. Um exemplo desse tipo de texto dramático é a Megera Domada de William Shakespeare, isso de 1564, 1616. Agora, só uma curiosidade aqui para vocês. Quando nós falamos do satírico ou sátira, é a composição livre, que ironiza instituições, hábitos e ideias de uma época. São comportamentos que ridicularizam e são observações ácidas sobre alguém ou sobre algo. Isso é fazer uma sátira ou o texto, né, dessa tipologia satírico, certinho? Então, agora você vai assistir ao vídeo. Janete, ainda tem mais um, faça. Tá certo, mas eu deixei faça para tratar no início da nossa próxima aula, pode ser? Então, nós vamos começar da farsa, depois vamos passar para o gênero teatral, tá certo? Então, eu fico por aqui hoje, você vai assistir aos vídeos, participar aí dos fóruns, as orientações de atividades que você tem no seu material. Obrigada, até a nossa próxima aula.